todas as vezes que nós estivermos avançando, que nós estivermos progredindo, que nós estivermos cumprindo a vontade de Deus, o inimigo ele vai se levantar com fúria, ele vai se levantar com perseguição, ele vai se levantar com vontade que você desista, para fazer com que você ache que não vale a pena, para fazer com que você pense que tudo isso está sendo um tempo perdido. Ei, mas eu quero dizer para você, avance em direção ao propósito de Deus. Avance em direção àquilo que Deus determinar para a sua vida. Não tenha medo se as coisas começarem a piorar, se as coisas começarem a ficar mais difíceis, se as situações parecerem que estão mais contrárias do que aquilo que você estava vivendo antes. Não tenha medo. Se você estiver com foco, vivendo a direção de Deus, por certo, o inimigo ele vai cair por terra. E a vontade do Senhor, os planos do Senhor, os projetos de Deus, eles serão cumpridos na sua vida. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 5, versículo 15, versículo 16, 17 diz assim: então os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó: por favor, louvado seja Deus, não trate seus servos deste modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir: façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do próprio povo. Glória a Deus. O faraó, porém, gritou: vocês são preguiçosos, vocês são preguiçosos. Por isso andam dizendo: deixe-nos sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão que produzir a mesma cota de tijolos. Oh, glória a Deus. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Moisés tinha dito pro povo que Deus ia libertar eles do cativeiro. Irmãos, Moisés estava lá em Midian, no deserto. Deus falou com Moisés: Moisés, eu tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo e eu vou libertá-lo. Então Moisés, ele é enviado para o Egito para falar com o faraó. Porém, quando ele chega ali diante de faraó e ele fala: olha, deixa meu povo ir celebrar uma festa para mim no deserto, que Deus está mandando. A Bíblia diz que faraó ele se ira, faraó fica com raiva daquilo e faraó fala: não vou fazer isso, muito pelo contrário, agora eu vou aumentar a carga deles. Olha que tremendo aqui, ó. A Bíblia diz que no versículo 7, eles falam assim, ó: não forneçam palha para o povo fazer tijolo, de agora em diante eles mesmos devem juntá-las. E, no entanto, continue a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Ou seja, faraó, ao invés de facilitar, ele dificulta a vida do povo, a vida de Moisés. Então, se eles já eram escravos, se eles já tinham trabalho, se eles já tinham uma cota para cumprir naquele dia, quando eles começam a fazer a vontade de Deus, quando Moisés vai diante de faraó pedir a libertação do povo, o que faraó faz? Faraó simboliza aqui o inimigo, né? Ele fala: não, já que eles estão à toa, já que eles estão tão, digamos assim, para pensar numa libertação, para pensar numa fuga, para pensar em algo, eu vou dificultar a vida deles, eu vou fazer com que eles agora tenham que buscar a palha, eles vão ter agora que se esforçar um pouco mais e o resultado vai ter que ser o mesmo. Então, irmãos, faraó ele coloca uma opressão ainda maior na vida do povo de Deus, para que eles desistam, para que eles achem que Moisés chegou ali em vão, para que eles achem que tudo aquilo é inútil, que é melhor eles continuarem como eles estão. Então deixa eu te trazer a revelação do Senhor para a sua vida. Deus está querendo dizer nessa noite para você o seguinte: olha, muitas vezes você vai caminhar em direção aos propósitos daquilo que Ele colocou no seu coração. Muitas vezes você vai caminhar na direção daquilo que Deus falou com você. Porém, quando isso acontece, a perseguição aumenta, o inimigo se levanta. Parece que tudo está ao contrário do que aquilo que Deus falou com você. Então, sabe por quê? Porque o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele veio para destruir, roubar, matar. Ele veio para tentar frustrar os planos que Deus tem para a sua vida. Tentar frustrar os projetos que o Senhor tem para você. Mas aí, deixa eu te falar uma coisa: se você prosseguir, se você perseverar, se você não olhar para trás, não desistir nessa afronta, Deus te dará a vitória. Deus vai cumprir a promessa, Deus vai concluir a grande obra que Ele começou, e você vai ver a mão poderosa do Senhor sobre essa situação, sobre essa causa. Por isso,
Não desista. Caminhe em direção ao propósito de Deus. Caminhe em direção àquilo que o Senhor falou ao seu coração. Porque grandes coisas o Senhor quer fazer na sua vida. Sempre vão se levantar perseguidores. Sempre vão se levantar caluniadores. Sempre vão se levantar, né, situações para você desanimar, para achar que os planos do Senhor não estão funcionando. Mas olha, quem te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Os planos de Deus para sua vida são maiores. Faraó, ele tentou impedir, Faraó tentou perseguir, Faraó tentou aumentar a carga do povo, Faraó tentou de todas as maneiras. Mas deixa eu te dizer, o nosso Deus, Ele é maior, aleluia, que todas as coisas. Ele é grande, Ele é poderoso. E se Ele falou que ia tirar o povo do Egito, Ele tiraria o povo. Só bastava Moisés obedecer e ir diante de Faraó quantas vezes forem necessárias. Olha, quantas vezes forem necessárias você insistir, perseverar, insista, porque vale a pena. Você não está perseverando para o homem, você não está perseverando por um sonho em vão, você está perseverando para cumprir o propósito de Deus. Aquele que prometeu, Ele é fiel, sempre fiel. Então Moisés, ele vai diante de Faraó 1, 2, 3, várias vezes, e todas as vezes que ele vai diante de Faraó, a perseguição aumentava, o fardo sobre o povo aumentava, a opressão era maior, parecia que nunca eles iam sair daquela situação, muito pelo contrário, parecia que cada vez que eles iam tentar, o negócio piorava. Assim é na nossa vida. Toda vez que a gente está cumprindo os propósitos e desígnios do Senhor, parece que as coisas ficam de cabeça para baixo. Parece que as situações elas estão piores do que elas já eram. Mas olha só, quando Deus está no negócio, não tem como ser ruim, porque Ele está no controle, Ele está na direção, Ele vai dar vitória, Ele vai até o fim com você. Estou contigo todos os dias. Está difícil, meu filho? Continua, prossegue, porque eu sou o seu pastor, eu sou o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. É Deus quem vai te dar vitória. Então não temas aquele que pode fazer para você o homem, não temas o que os perseguidores te falam, não tema o que sai da boca dos caluniadores, não. Só tema o Senhor e faça a vontade dele, porque no final, eu sempre digo isso, é tudo entre nós e Deus e mais ninguém. E Deus, irmãos, Ele faz ali, Ele cumpre os propósitos, né? A Bíblia diz que Moisés vai diante de Faraó, Faraó nega, Moisés vai diante e aí toda vez que o inimigo se levantava, Deus fazia um grande reboliço, Deus fazia um milagre extraordinário, Deus mostrava sinais, prodígios e maravilhas para mostrar que Ele estava naquele negócio. Olha só, toda vez que o inimigo se levantar, Deus também se levanta para te mostrar que vale a pena, que você não desista, que você continue nesse projeto, nesse propósito que Ele colocou no seu coração. Porque da mesma forma que o inimigo se levanta, vai levantar para cair, mas Deus vai se levantar para te mostrar que Ele está contigo. Deus vai te mostrar que Ele não te abandonou. Deus vai te mostrar que ainda vale a pena perseverar, prosseguir, que ainda vale a pena cumprir os propósitos e desígnios do Senhor. Então, da mesma forma que o diabo se levantava, Deus se levantava mostrando ali os sinais dele no Egito, mostrando as pragas, fazendo um reboliço. E era tão tremenda essa palavra, meu irmão, que a Bíblia diz que as coisas aconteciam lá no povo do Egito, mas o povo de Deus era guardado, era escondido. Tudo que acontecia lá no meio ali do povo do Faraó, não acontecia ali em Gósen, na cidade que eles estavam ali, né? naquele pedaço do Egito que eles estavam ali guardados, escondidos. Sabe por quê, irmãos? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. É Deus que te guarda, é Deus que te livra, é Deus que fala que é contigo. Então nós precisamos fazer o quê? Confiar em primeiro lugar. Outra coisa que nós precisamos é perseverar. Perseverar é não olhar para trás, mesmo que você tenha medo, porque a gente tem medo muitas vezes, irmãos. Nós temos sim. Se a pessoa falar que não tem, ela está mentindo. Tem horas que nós tememos, tem horas que nós pensamos que não vai dar certo, tem horas que nós falamos, meu Deus, não tem condição, eu não vou conseguir. Mas aí o Senhor vem e fala assim, né? Que vai te fortalecer. Anima-te, Josué, fortifica na graça que eu vou te ajudar, Timóteo. Então o Senhor vai falando com os seus servos, Ele vai dando força, Ele vai dando direção, Ele vai dando foco e Ele vai mostrando, né? Não olhe para trás. Então, perseverança, confiança em Deus, saber que aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir, esforçar suas mãos para a batalha, para a peleja. Não pode, irmãos, a gente, agora eu estou desanimado, eu estou fraco. Não, esforça suas mãos cansadas, seus joelhos desconjuntados, se esforça e cumpre
o que Deus colocou no seu coração. O mais importante, se a gente caminha em direção ao alvo, em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida, tudo que se levantar no nosso caminho vai cair por terra. O gigante teve que cair na vida de Davi, o povo de Israel. As muralhas de Jericó tiveram que cair diante de Josué e todo o povo de Deus. Faraó teve que cair diante de Moisés e todo aquele povo que estava sendo escravizado no Egito, porque quando Deus manda, Deus tremendo, quando Deus direciona, quando Deus tem, a mão dele está sobre a sua vida, quando você entrega a chave, né? Quando você entrega a direção nas mãos do Senhor, quando você fala, Senhor, eu sou pequeno, eu sou falho, eu não vou conseguir. Moisés falou para Deus, olha, eu podia ficar aqui a noite toda falando com você sobre isso. Moisés falou para o Senhor, Senhor, eu não sei nem falar. Senhor, não dá, escolhe outro. Mas, irmãos, se Deus te convocou, te entregou nas mãos algo, é porque Ele sabe que você vai conseguir sim cumprir. É porque Ele sabe que você vai conseguir sim até o fim. Somente que a gente é mesmo falho e a gente é limitado mesmo. Então nós colocamos um monte de barreiras diante das coisas que o Senhor coloca na nossa mão. Mas se Ele colocou na sua mão, irmão, minha irmã, se Ele colocou algo na sua mão, é porque você tem capacidade, é porque Ele vai te dar força, é porque Ele sabe que você é guerreiro do Senhor, é porque Ele sabe que você não vai olhar para trás, e ainda que você olhe, Ele sabe que você vai confiar, Ele sabe que você vai cumprir o propósito. Deus não escolhe, eu pastorei uma igreja e todas as vezes, quase todos os cultos eu falo isso na minha igreja lá, olha, Deus não escolhe errado, Deus não escolheu você errado. Você tem que ter convicção do seu chamado, você tem que ter convicção daquilo que o Senhor propôs no seu coração para fazer, porque quando você tem convicção, quando você tem foco, ninguém te para. Oh, aleluia! Ninguém te para, você vai até o fim, você persevera e vão ouvir daqui, vai ouvir dali, vão vir várias vozes, vão vir várias situações, mas você está focado porque você sabe quem te chamou e você confia nesse chamado. Louvado seja Deus. Confia no chamado de Deus para sua vida. Moisés, ele cumpriu o chamado, completou aquela carreira, ele cumpriu o que Deus propôs para ele lá no deserto de Midian. Ele cumpriu o que Deus falou com ele. Deus foi fiel também com Moisés. Deus ajudou Moisés, Deus sustentou Moisés, Deus direcionou Moisés, Ele não abandonou, Moisés não ficou à deriva. A gente não fica à deriva, meu irmão, a gente não fica à deriva. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos conduz, a gente só precisa responder o chamado e falar, Senhor, eis-me aqui, como Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Você está disposto a falar, Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu querer, cumprir o seu chamado, cumprir a sua vontade na minha vida? Responde para Deus nessa noite, eis-me aqui, Senhor, e você vai ver o grande reboliço que Deus vai fazer em você, através de você e ao redor, com as pessoas que estão ali ao seu redor, as pessoas que estão ali te observando. Muita gente te observa, viu? Muita gente me observa, muita gente nos observa. O inimigo fica ao derredor, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Deus conta com você, as pessoas estão te observando, mas olha, foca no propósito, foca em Jesus, foca no que Ele tem falado e você vai chegar, né? Do outro lado, você vai chegar onde o Senhor queria que você chegasse. Todas as vezes a gente vê na Bíblia as pessoas chegando, concluindo o que Deus tinha, porque elas perseveraram. Quando elas não concluem, irmãos, é porque elas desistiram, elas desanimaram, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Quando se frustra, não foi o Senhor que frustrou, é o homem que frustra. O homem se deixa frustrar, sabe como? Desistindo, desanimando, querendo olhar para trás. Então o homem, ele frustra, não é o chamado de Deus, porque Deus continua sendo Deus, independente de nós, mas a gente acaba frustrando os propósitos que o Senhor tem na nossa vida nesse sentido, atrasando, sabe? Dificultando o negócio. Ao invés de a gente falar, Deus, eis-me aqui, Senhor, faz o que o Senhor quiser, me ajuda, me fortalece. Não, a gente fica sempre questionando o trabalhar, o agir de Deus, né? Moisés não ficou também questionando, se você vê essa palavra tremenda, que quando Moisés fala com o faraó e o faraó aumenta a carga do povo e fala, agora vocês vão pegar palha, tijolo, se vira e eu quero o mesmo resultado. Claro que eles não tinham como ter o mesmo resultado.
E o faraó sabia disso. E o Deus também sabia que a perseguição ia aumentar. Mas o Senhor, Ele permite, porque olha só, se a gente não tiver experiência, se a gente não passar por nada na nossa vida, nós não vamos crescer. Nós vamos crescer, na verdade, de maneira imatura. Nós vamos crescer de uma maneira que não vai edificar a vida de ninguém. Então o Senhor, Ele permite situações difíceis na nossa vida, meu Deus. Quantas vezes nós passamos situações que a gente fala assim, por que eu estou vivendo isso? Pra quê? Qual é o propósito? Mas sempre primeiro o propósito que Deus tem é nos fortalecer e nos fazer crescer. José cresceu aonde? Na terra da aflição. Moisés cresceu aonde? Mais onde Moisés cresceu? Todas as vezes que ele ia diante de Faraó ali, aquela experiência foi tremenda para Moisés. Aquela experiência foi sobrenatural. Se fosse tudo muito fácil, deixa meu povo ir, tá bom, pode ir. É muito fácil, irmãos. E a vida não é fácil, né? Nós matamos um leão por dia, como Davi, né? Ali o urso, o leão e tudo mais. Nós estamos sempre travando batalhas, mas o general dos exércitos está sempre na nossa frente. Então essa é a convicção que nós temos e a alegria que a gente tem que ter no coração. Então Moisés, irmãos, ele vai diante de Faraó. Faraó aumenta a carga do povo. Deus vê tudo, que eu estava falando isso, né? E quando o Senhor vê, o Senhor fala, Moisés, aí Moisés vai questionar o Senhor, porque o povo pressiona Moisés. Irmãos, nós estamos sempre diante de pressões, nós estamos sempre sendo pressionados, nós estamos sempre sendo questionados, as coisas que nós fazemos, as atitudes que nós tomamos são sempre questionadas, mas olha, continua, se foi Deus que mandou, deixa eu questionar, deixa eles te questionarem, você vai lá e questiona o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou que era para eu ir até Faraó. Então Moisés chega diante de Deus, a gente vai ver isso aqui na Bíblia, em Êxodo. E ele chega diante de Deus, ele pergunta para o Senhor, Senhor, por que o Senhor fez isso? O Senhor manda eu ir diante de Faraó e faz isso com o povo. E aí sabe o que Deus fala para ele? Vai lá de novo, Moisés. Deus não alisa não, irmãos, Deus não alisa a nossa cabeça, porque o Senhor já sabe do futuro. Eu costumo dizer também lá na igreja, eu costumo falar que Deus, irmãos, Ele já está lá. O futuro que a gente almeja, o lugar que Deus falou que vai nos colocar, Deus já está lá te esperando. Então Ele sabe a trajetória que você vai ter que cumprir para chegar até naquele lugar. Porém é uma luta, é uma dificuldade, sempre tem barreiras, mas ao mesmo tempo que é luta, sempre é vitória, irmão, também. O crente tem mania de falar que está passando por luta, dificuldade. Sim, nós passamos sempre, verdade? Nós passamos por muitas tribulações, irmãos. Mas olha, quanto mais tribulação que a gente passa, mais paciência é gerada no nosso coração, mais experiência nós vamos tendo e crescendo nas terras de aflições que Deus nos permite passar, e mais esperança da glória, da vida eterna vai sendo gerada em nós. Deus é tremendo, Deus é soberano. Quero deixar essa mensagem para o seu coração hoje. Quero dizer para você, não desanima do propósito, não desiste do chamado, não tenha dúvidas de quem te chamou, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe por que Ele te chamou, e quando Ele chama, Ele garante. Ele convocou os 12, Ele sabia quem era cada um, e Ele já sabia da trajetória de cada um. Então Ele sabe quem é você, e o propósito que Ele tem para você está sendo difícil, está sendo de lutas, está sendo um caminho árduo. Quanto mais árduo, maior a vitória. Glórias a Deus. Imagina Moisés, irmãos, ele viveu no Egito, daqui a pouco ele tem que voltar para o Egito. Imagina a cara de Moisés, mas ele volta para ali, Deus dá direção, dá vitória, o Senhor faz uma grande obra, e o nome do Senhor, no final das contas, o nome do Senhor sempre será glorificado. Deus quer fazer isso na sua vida, através de você. Por isso você tem valor, você é importante, você é especial, o Senhor ama você, o Senhor ama o propósito que Ele colocou na sua mão, Ele sabe do que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele está trabalhando. Você está passando por guerra, está passando por luta, está difícil, você está querendo desistir, eu venho trazer essa palavra do coração de Deus para você. Persevera, prossegue. Quanto maior a perseguição, maior vai ser sua vitória. Não olha para trás. Quando você olhar para trás, você vai ver os inimigos vindo, querendo te alcançar, cheios de carros, carroças e cavaleiros. Quando você olhar para frente, você vai ver aquela barreira enorme, aquele mar querendo ali, não tendo como transpassar essa barreira. Mas aí você faz o quê? Eleva os meus olhos para os montes. Aleluia! De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para Ele, olha para o Senhor. Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar o foco certo. Ele vai mostrar para você, olha, vai por esse caminho que vai funcionar. Ele vai colocar pessoas, mais importante, irmãos, eu amo como Deus fala isso comigo. Vão colocar pessoas do seu lado para te ajudar. Você não está sozinho. Um dia desses eu estava assistindo
algo aqui na internet falando isso e falou muito ao meu coração. Muitas pessoas, às vezes a gente cresce na presença de Deus achando que a obra na nossa vida é sozinha. Você tem que ser solitário. Pastor é solitário. Missionário vive uma vida solitária. É mentira do diabo isso, irmãos. A gente tem... Deus, por que ele escolheu 12? Porque ele queria uma equipe. Ele queria um grupo. Ele queria um time. Louvado seja Deus. Por que Elias tinha Eliseu? Irmãos, sempre você vai ver na Bíblia. Paulo, Silas, ninguém vive sozinho. Sempre as pessoas estão... Se eu for falar aqui pra você, eu vou mudar até o foco da mensagem. E não é a intenção. Mas o que eu quero trazer pra você é algo que veio ao meu coração agora. Você não está sozinho. Elias foi questionar o Senhor. Senhor, só eu tenho sido zeloso, fiel. Ele falou, não, eu guardei 7.000 joelhos que não se dobraram. Então, sempre tem um grupo, sempre tem uma equipe. Daniel não estava sozinho na Babilônia. Tinha ali, né, os amigos dele para estarem com ele, para estarem ali aconselhando, estarem dando as mãos. Então você também não está sozinho. Deus vai colocar pessoas sempre nessa trajetória. Em algum momento o Senhor vai colocar uns, tirar outros. Assim eu aprendo com Deus, né? Porque Deus faz isso sempre na nossa vida. Tem uma fase que ele coloca alguém, daqui a pouco ele troca e coloca outra pessoa, e aí a nossa trajetória vai se cumprindo segundo os propósitos de Deus. Mas você não está sozinho. Louvado seja Deus. Você tem pessoas e o Senhor tem colocado no seu caminho que vão te ajudar, vão dar os braços, né? Para você não desanimar, para você não desistir, para você não olhar para trás. Porque é muito fácil, irmãos, quando nós estamos sozinhos, nós acharmos que não está valendo a pena, nós acharmos que, meu Deus, tá muito difícil, as pessoas não entendem o meu chamado. Mas aí o Senhor coloca pessoas com chamados parecidos do seu lado, pessoas que vão te entender, pessoas que vão compreender a luta, a dificuldade, os questionamentos, as perseguições, e elas vão falar, não, vem que eu vou contigo. Irmãos, tava Arão e Ur, né, dando as mãos para Moisés no monte, porque Moisés, a mão dele ficava cansada, e quando ele abaixava as mãos, a guerra estava sendo perdida lá embaixo. Então tinham pessoas do lado dele para falar, não, eu vou te ajudar, eu vou segurar as suas mãos, porque enquanto sua mão está no alto, enquanto sua mão está estendida, enquanto nós estamos aqui juntos, né, em união, Deus está dando vitória para Josué lá embaixo. Irmãos, Deus é tremendo. Não desista do chamado, não desista do propósito. O Senhor sabe por que você foi escolhido, o Senhor sabe por que você foi chamado. Você é um guerreiro, você é uma guerreira do Senhor. Não dá para olhar para trás. Eu falo, ontem eu estava fazendo uma mensagem aqui com umas amigas minhas, né, de oração, na palavra, a gente estava estudando a palavra de Deus, e eu falei com elas, olha, nós somos guerreiros do Senhor, e a gente não está sozinho, né? Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele tem colocado pessoas para nos ajudar. Deus, ele tem estado conosco, isso que importa. Então, prossegue nesse chamado, não desista, não desanima, e Deus seja contigo em tudo, meu irmão, porque olha só, aquele que prometeu lá atrás, que ele fez promessas que são inimagináveis, que você fala, meu Deus, como isso? Porque tem coisas que o Senhor falou pra mim que eu falo, Jesus, até hoje, né? Tem coisas que eu vivo hoje, que Deus falou há 10 anos atrás, 5 anos atrás, e tem coisas que ele falou para um futuro que eu falo, Jesus, eu não consigo ver possibilidades disso. Mas é isso mesmo, irmãos, quando a gente não vê possibilidades, é aí onde Deus trabalha, porque se a gente tiver possibilidades, nós vamos colocar a mão e nós vamos trabalhar, nós vamos fazer. Então Deus, ele tira as nossas possibilidades mesmo. Deus permite, né, que a gente fique muitas vezes parecendo que está à deriva, para ele mostrar a glória dele, para ele mostrar que é ele que faz, que é ele que pode, que é ele que executa, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração, medita sobre isso. Toda vez que a carga parecer mais pesada, eu meditei hoje em Êxodo, capítulo 5, né, para quem foi chegando depois, aonde o povo de Deus, Moisés foi, né, diante de Faraó pedir para tirar o povo do Egito, né, deixa meu povo ir, caminho de 3 dias para me adorar no deserto. E aí Faraó, ao invés de liberar, o que ele fez? Ele aumentou a carga, a pressão, né? Para aquele povo desanimar, para aquele povo não ficar pensando em sair dali e cumprir o propósito de Deus. Então, medita nisso, porque quando o inimigo se levanta, é para tirar você do foco, é para fazer com que você não pense no chamado, mas pense no problema. Irmãos, para de pensar no vento, para de pensar no problema, para de pensar na cova. Daniel não estava nem aí para aqueles leões, Daniel estava olhando para o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados ali, eles falaram, se Deus quiser, o Senhor vai nos livrar, senão
pode jogar a gente. Para de olhar. Eles não olharam para 7 vezes mais quente a fornalha, não. Eles se lembraram, não, Deus está comigo. É difícil, eu sei, irmãos. Quando a gente passa luta, dificuldade, é difícil a gente se lembrar disso. Mas você tem que ter fé, e eu também. Nós precisamos acreditar, porque a gente não vive por vista, nós vivemos pela fé. Então, quando você estiver passando o povo do Egito ali, o povo de Deus que estava no Egito, ao invés de olhar para o Senhor, ao invés de falar, meu Deus, Deus levantou o libertador, Moisés já chegou, ou seja, já foram ouvidas nossas orações, ao invés de pensar assim, eles pensaram, a carga está aumentando, agora eu tenho que buscar a palha e o tijolo e tenho que cumprir a mesma tarefa. Eles ficaram olhando para o problema. Se você ficar olhando pro problema, desculpa, você vai ficar andando em círculo e não vai sair do lugar. Porque problemas, irmãos, se eu for te contar aqui, né, lutas, você senta comigo e chora. Se a gente for contar problemas para as pessoas, a gente fica ali lamentando e a vida vai passando. E os problemas não vão acabar. Então foca em Jesus. Jesus tem o melhor para a sua vida. Jesus cumpriu a promessa, tirou o povo, e assim Ele fará na minha vida e na sua. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. Deus abençoe você. Né? Primeira vez que eu gravo aqui pelo Instagram, nunca gravei aqui ao vivo. É diferente, né? Eu sempre gravo pelo Facebook. E depois eu transmito para o Instagram, mas hoje eu estou gravando aqui ao vivo, fazendo um teste, né? Que Deus abençoe você. Todos os dias a gente traz uma mensagem aqui da parte de Deus para o seu coração, uma meditação para o seu coração. Então fica ligado aí no canal, né? Já segue aí o canal para que você possa ser edificado, para que você possa ser fortalecido com mensagens da palavra de Deus que vão fortalecer o coração, porque como a gente precisa, né? Como a gente precisa do Senhor. Deus abençoe você, sua casa, sua família, te dê força, foco, direção, para você não desistir, para você não olhar para trás, em nome de Jesus.